sua Bíblia, abra ela, por favor. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 16. João 14, 16. Aleluia, meu Deus. Eu estava falando com o nosso pastor que, meu irmão Samuel, no dia que o obreiro estudar esta palavra para tocar no irmão ou na irmã, Deus um dia toca nele. A palavra de Deus diz: consolai uns aos outros. Com o quê? Com esta palavra. Com esta palavra. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Ligeiro tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É interessante que é culto de doutrina. Vai ser interessante a igreja saber disso. Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. No grego existem duas palavras para esta palavra outro. Uma é allos, quer dizer outro do mesmo tipo. E outra palavra é hétero, outro de um tipo diferente. Quando Jesus disse: eu pedirei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, é outro do mesmo tipo de Jesus. Aí Ele diz: Consolador, Paracleto, alguém que é chamado para estar perto de nós. Mas a pergunta é, pastor, Jesus sabia que ser crente não ia ser fácil. Quem disse que ser crente é ser perfeito? Não. Escute, Deus, Ele se utiliza mais de pessoas corajosas do que pessoas habilidosas. A Bíblia mostra claramente para nós, pastor e igreja, que Deus usa pessoas corajosas mais do que aquelas habilidosas. Habilidosa de quê? Prega bem, canta bem, mas não tem coragem nem de pedir perdão ao seu irmão, nem de reconhecer que é Deus que faz na vida dele tudo aquilo que ele é capaz de fazer. Coragem. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas, veja que interessante. Veja quem era para derrotar Davi. 1 Crônicas, capítulo 12, o verso 2. Quem derrotou Davi foi quem, igreja? Quem derrotou Golias, perdão? Davi que derrotou Golias. Mas existia alguém, meu irmão Samuel, mais qualificado do que Davi para derrotar Golias. E ele não derrotou o missionário Golias porque ele não teve uma coisa, pastor, que Davi tinha. Que Davi teve coragem. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz que Saul era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, pastor, era especialista em atirar flecha com arco, e lançar pedra com uma funda. Detalhe, está na Bíblia, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. A tribo de Saul era treinada, era capacitada para jogar a funda, rodar a funda com as duas mãos e atirar a flecha com as duas mãos. Aleluia, capacitado, experiente. Mas Deus não escuta aquelas pessoas que são instruídas, capacitadas, não. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 49, veja aí. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49. A Bíblia diz que Davi colocou sua mão num alforje, uma bolsa cheia de pedras, pegou uma pedra, e a Bíblia diz que com uma funda ele acertou
na testa do filisteu e ele caiu. Dois fatos interessantes. A funda e a pedra era de Davi, mas a mira é de Deus. Só o irmão Samuel entendeu. É Deus dizendo: o que você faz na tua vida é você que faz, é verdade, mas é eu que dou o êxito para acontecer. Se eu quiser construir uma casa, construo, até constrói, mas se Deus quiser, ela permanece de pé. A Bíblia diz que aquela pedra, pastor, acertou a testa do filisteu, de Golias, ele caiu, porém ele não morreu. Golias ficou ferido. A Bíblia diz que Davi o feriu com aquela pedra, porém Davi teve coragem de ir lá, pegar a espada do filisteu e cortar a cabeça, porque muitas das vezes, grandes vitórias na vida de um crente, aleluia, só precisa de uma coisa: eu e você ter coragem. Coragem para pedir perdão, coragem para levantar a cabeça e seguir em frente. Não adianta a sua habilidade, não adianta só pregar, só louvar e não ter coragem. Tem muitos crentes, muitos irmãos que têm tanta habilidade na obra do Senhor, mas não tem coragem de levantar a sua cabeça e continuar. O irmão me machucou, a irmã me machucou, é verdade, mas eu vou pedir a Deus coragem para ir para a igreja, para adorar. Levante sua cabeça. E eu concluo dizendo: Deus se utiliza das pessoas corajosas. Mas eu tenho a habilidade. Você pode ser o que for, pode louvar o quanto for, pode pregar o quanto for, mas se você não tiver coragem de reconhecer que só Deus, porque uma pessoa que não tem um coração aquebrantado, ela continua no mesmo lugar. Sem coragem, meu irmão Samuel, para continuar. É interessante porque Samuel, pastor, ele não era experiente que nem Saul. O Samuel acertou com a mão direita. Saul era com as duas mãos, com a direita e com a esquerda. Pessoas habilidosas, pessoas que confiam nos seus talentos. Tem uma voz bonita, até tem, prega bem, até prega, mas é um talento que não é teu. Habilidade, do outro lado, coragem. Davi, franzino, ruivo, os irmãos davam latinha por ele. Saul até, pastor, queria entrar no psicológico de Davi, para Davi não ir lá, porque pessoas que nos querem botar para baixo, não tem coragem que a gente tenha. Saul queria entrar na mente de Davi, mas aleluia, glória a Deus. Mas a unção de um rei, pastor, começa onde? Na cabeça. A igreja está entendendo? Quando Samuel foi ungido rei, ele foi a única pessoa na Bíblia que foi ungido rei 3 vezes. Quando ele foi ungido rei, a mente dele, pastor, estava blindada. Blinde sua cabeça, igreja, com o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Não deixe que o irmão, que a irmã te bote para baixo. Se você não sabe louvar, não sabe pregar, não sabe deixar uma saudação, faça a sua parte, faça a sua obra, porque a tua cabeça está blindada no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Você vai estar louvando? Assim oremos. Justo e eterno Deus, Pai da eternidade, queremos te render graças, Senhor, por ter chegado até aqui. Que o Senhor venha abençoar aquela pessoa, meu Deus, que vai contribuir, que vai ser um ajudador da tua obra, que não tem condição de ser um dizimista, mas tem condição de ser um ajudador da tua obra. E tu estás vendo no céu. Eu te peço, Senhor, faz um mover financeiro na vida dessa pessoa, para que não venha voltar, Senhor, lá de sua casa, Senhor, porque ele está contribuindo para a tua obra, está aberta. Tu sabe que essa obra é carente, Senhor, de recursos, e tudo está em tuas mãos, meu Pai. Assim, eu não me canso de dizer, como tu fizeste, Senhor, aquele peixe sair da onde ele estava com aquela moeda na boca, faz surgir oportunidades na vida do teu povo, Senhor, para que venha ser um ajudador da tua obra. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém.
cuidando de ovelhas entre os matagais, matando um leão e um urso pra defender o que era de meu pai. Sem estatura, formosura, nem altura, mas ele me viu. Meus irmãos tinham mais jeito, Eliabe tinha altura, Samá tinha estatura, Abinadab cara de rei. Mas ele me viu. E de repente ouço entre os matagais alguém chamar meu nome, me dizendo: enquanto você não chegar em casa, ninguém come. E ao chegar em casa recebi sobrenatural e me surgiu. Alguém pensou que eu ia morrer entre os matagais, mas ele me viu. Ele me viu. Eu tinha tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser esquecido, eu tinha tudo para ser humilhado, eu tinha tudo para ser excluído, mas ele me viu. Ele me viu. E quando ele vê, não pergunta, ele não perguntou, pra ele tá escolhido dele o querer. E ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade. Se perguntar a idade, pode se alegrar, pois ele viu você. Ele viu você, agora é sua vez. Ele viu você, sem a fila andar. Ele viu você, se você dar o nome. Ele viu você, vai te chamar. Ele viu você, então recebe o som. Ele viu você entre os seus irmãos. Cante, exalte, glorifique, pois ele viu você. Eu tinha tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser excluído, eu tinha tudo para ser humilhado, eu tinha tudo para ser esquecido, mas ele me viu. Ele me viu. E quando ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, pois pra ele não importa se és leigo ou se és doutor. Escolhe que a escolhida é dele o querer. Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade. Pois ele viu você. Ele viu você, agora é sua vez. Ele viu você, sem a fila andar. Ele viu você, sem você dar o nome. Ele viu você, sem ninguém te indicar. Ele viu você, então recebe o som. Ele viu você entre seus irmãos. Cante, exalte, glorifique e receba poder, pois ele viu você. Eu agradeço a oportunidade. A todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, tem irmã que não pode ir para a igreja, o marido não é crente, toma pingazinha, fica oprimida. Vamos ver o que ele vai falar. Essa irmã que não é oprimida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Beleza. Uma certa irmã tinha um marido bravo, e não deixava ela ir para a igreja. Há muito tempo ela vivia sofrendo, em sua casa ela deve viver. Um certo dia,
Quero encontrar a chave na sua mão, e é difícil você não encontrar. Quero encontrar a chave na sua mão, e é difícil você não encontrar. A irmãzinha não ficou aperreada, dobrou o joelho para falar pro senhor, e a resposta deu imediatamente. Naquela hora a irmã se alegrou, e o senhor disse: moleque, levanta, mas para mim nada ainda está perdido. Faça um mercado, faça uma compra de peixe, depois vai para o jantar do seu marido. A irmãzinha obedeceu ao pai dela, foi no mercado, o peixe ela comprou, voltou para casa muito emocionada, porque ouviu a voz do seu senhor. Trocou o joelho, fez uma oração e disse: Deus, peço que nunca me deixe. E quando ela trabalhava na cozinha, achou a chave dentro do peixe. E quando ela trabalhava na cozinha, achou a chave dentro do peixe. Ergueu a mão para agradecer a Deus por receber essa grande vitória. Você tem palavra para se expressar, da sua boca só saía agora. Daí então foi chegando seu marido, e o seu rosto brilhando como a luz. E quando ele viu a chave em suas mãos, e disse: agora eu quero aceitar Jesus. Essa história do encontro não é da Bíblia, mas é por isso eu vou deixar de acreditar, porque o Deus que opera no passado ainda hoje continua a operar. Essa história para o mundo é mentira, mas para o mundo é uma pura verdade. Para mim é uma pura verdade, porque Deus nunca mudou e vai falhar. Para mim é uma pura verdade, porque meu Deus não mudou e não vai falhar. Para mim é uma pura verdade, porque para Deus nada ainda é impossível. Para mim é uma pura verdade, porque para Deus nada ainda é impossível. Para mim é uma pura verdade, porque para Deus não é nada impossível. Para mim é uma pura verdade, porque para Deus não é nada impossível. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, que louvor tremendo, né? Da parte do Senhor. Daqui a pouco o irmão Rubem vai louvar outro hino, amém? Vamos aproveitar enquanto ele está no Brasil, né, Cisão? E depois que ele viajar para os Estados Unidos, aí vai ficar difícil, né? Então daqui a pouco ele vai adorar o Senhor com outro hino, né? Mas eu vou louvar também o louvor. Eu garanto que hoje a gente não vai passar nas 9 não. Dá tempo para todo mundo, né? Amém? Oh, glória a Deus. Mas prepare. Oh, glória a Deus. Olha só. Nesta vida sigo caminhando, procurando não olhar atrás. Tão depressa os dias vão passando, e a Jesus eu quero cantar mais. Quero viver com muita alegria, sempre com Jesus no coração. Não ter a tristeza que sentia, olha só, pois mandei embora a solidão. Quero cantar um canto novo, louvando ao Rei da criação. Sentir de perto sua presença, ter seu amor e seu perdão.
Não me pesa mais a consciência, pois transformação já houve em mim. Minha vida simples com prudência, o amor de Cristo habita em mim. Quero cantar, oh glória, louvando ao Rei da criação. Senti de perto sua presença, de seu amor e seu perdão. A Bíblia diz que Davi estava em determinado lugar. Aí o Senhor colocou na boca de Davi um cântico novo. Aleluia, vale a pena, viu? Escuta só. Quem não quer sentir esta alegria ou felicidade em seu caminho, segurando bem a mão de Cristo, nunca mais você andar sozinho. Quero cantar um canto novo, louvando ao Rei da criação. Senti de perto sua presença, de seu amor e seu perdão. Quero cantar um canto novo, louvando ao Rei da criação. Senti de perto sua presença, de seu amor e seu perdão. Quero cantar um canto novo, louvando ao Rei da criação. Senti de perto sua presença, de seu amor e seu perdão. Maravilhoso. É tão bom a gente adorar Jesus, né? Tem gente que só adora Jesus se tiver tudo bom. O armário está cheio, mas vamos adorar. Não, minha gente. Adora Jesus na prova, na tribulação. Não esqueça de adorar esse Deus. Amém? Vamos meditar lá em Hebreus 12 e o versículo 16 que nós lemos, e o versículo 17: ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, meu Deus, que nessa noite, Senhor Espírito Santo, o Senhor venha falar com a sua igreja, Senhor, de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Quando nós lemos aqui o versículo 16, a Bíblia diz aqui: e ninguém, olha só, ninguém seja fornicador e profano como Esaú. Sabe o que significa essa palavra? Ninguém, nenhum de nós, tome o exemplo de Esaú. E aqui o autor ele fala bem claro: ninguém. Então, mais ou menos você dá para entender. Cuidado. Não é porque fulano faz isso que eu tenho que fazer, não. Observe o comportamento daquela pessoa. Essa palavra aqui, quando diz que ninguém seja fornicador, ou seja, ninguém toma o exemplo de Esaú, é porque nós temos
evidências bíblicas, respaldo bíblico. Por isso que o autor dos Hebreus aqui escreveu essa palavra. Mas para nós entendermos melhor, nós temos que voltar para o primeiro livro da Bíblia. É o livro de Gênesis, amém? A Bíblia diz, a palavra Gênesis no hebraico significa livro dos começos, ou livro das origens. Existem muitos ministros por aí que pregam a palavra. Eu estou aqui para respeitar a opinião de qualquer pessoa, mas Gênesis é Gênesis. Às vezes, não, mas tem outro livro que é primeiro do que Gênesis. Não conheço. Eu conheço Gênesis como o primeiro livro da Bíblia. Aliás, o primeiro livro tem toda a história. Imagine como é que a gente ia descobrir como foi criado o sol, a lua, as estrelas, o homem, a mulher, como foi criada, se não tivesse o livro de Gênesis. Então, por aí você vê a importância desse livro. É o começo de tudo. Então, Gênesis capítulo 25. Pode manter a Bíblia sempre aberta. No capítulo 25, eu vou adiantar alguns passos, que ainda eu quero ver. Daqui a pouco o nosso cantor Rubem adorando o Senhor novamente. Amém? É forte, né? A Bíblia diz que existia um homem por nome de Isaac, filho de Abraão, e ele casou com Rebeca. Rebeca era estéril. Isaac casa com Rebeca, e nos diz a palavra que Isaac ele tinha 40 anos, 40 anos de idade quando casou. Mas a esposa dele, Rebeca, tinha um problema. Qual era o problema de Rebeca? Ela era estéril e não tinha filhos. Ou seja, por ela não ter filho, a Bíblia diz aqui no capítulo 25, versículo 21, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Isaac, ele foi aos pés de Cristo, começou a orar. O sonho dele era ser pai. Agora veja só, e nos diz a palavra no versículo 26, e era, na parte B, e era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Ou seja, ele foi pai quando ele tinha 60 anos. Imagina, ele casou com 40 e só foi ser pai com 60. O que é que nós queremos aprender com isso? Tem muita da gente que não sabe esperar. Sofre com a doença da pressa. Fica no teu lugar. Ah, mas eu tenho promessa de Deus. Isaac tinha promessa de Deus. Mas uma coisa é você esperar com paciência, esperar confiando em Deus. Não, eu tenho promessa de Deus. Eu vou dormir na rede, eu vou jogar minha bola, vou me divertir. Não. O propósito de Isaac é, mesmo ele tendo promessa de Deus, ele se manteve fiel à sua esposa. Tem gente que diz assim, eu tenho promessa de Deus, mas ele não é fiel. É depois de mais, o Senhor não cumpriu a promessa, mas também tu não está no lugar que tem que estar. Então o problema não é Deus, o problema é você. É porque muitas vezes as pessoas fazem uma transferência. Se Deus falou e não aconteceu, é porque não foi Deus.
muitas vezes Deus fala, quer fazer o milagre da tua vida, quer fazer as promessas, mas o problema é que você que não sabe esperar, é você que é infiel. Como é que Deus vai te dar as bênçãos? Ele te prometeu, mas você também não está no lugar certo. Aí a Bíblia diz, no versículo 24 do capítulo 25, capítulo 25, versículo 24: e cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos. Olha só, quando a gente fica num lugar, a gente pensa que vai receber uma bênção, Deus está em dobro. Olha só, uma mulher que era estéril, que não podia gerar, agora, na primeira gestação dela, no primeiro parto, 2 filhos. 2 filhos gêmeos. E saiu o primeiro, ruivo, todo, com uma veste cabeluda, por isso chamou seu nome Esaú. Esaú foi o primeiro que nasceu. E depois saiu o seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar, e chamou seu nome Jacó. Mas veja só, era tudo menino, maravilha do céu. Mas foi crescendo. E deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vou tomar logo um pouquinho dessa água aqui. Eu queria dizer para os pais que não façam a recepção de filhos. Isso dá um problema dentro de casa que não é brincadeira. Qual era o problema que estava acontecendo dentro de casa? Eu vou dizer a vocês: a preferência de filhos. O queridinho do papai Isaac era Esaú. A Bíblia diz aqui, versículo 28, e amava Isaac a Esaú. Por quê? Porque a caça era do seu gosto, mas a Rebeca amava a Jacó. Gente, quer dizer para os pais, ame a todos. Se tem um filho no coração que você ama muito, fique para você. Não é bom estar falando não. Do meu filho, o mais que eu amo é fulano. Eu amo mais fulano. Fique. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Cabeça de filho não é cabeça de pai. Pai pensa de um jeito, filho pensa de outro jeito. Então esses 2 jovens começaram a crescer e começaram agora a ter profissões diferentes. Qual era a profissão de Jacó? Varão simples, e fazia tendas. É uma profissão, fazendo tenda, viu? A mente estava ocupada. E qual era a profissão de Esaú? Era caçador. O homem era bom na caça, era perito da caça. Ele tanto era um bom caçador, como também era um bom cozinheiro. Esaú sabia cozinhar muito bem. Era bom na cozinha. De forno a fogão, né? Embora que nem fogão existia naquela época, né? Mas vamos continuar. Versículo 29. E Jacó cozera o guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. Aí já está chegando lá. Jacó cozera o guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado. Jacó, para fazer o guisado, não era a área específica dele, porque ele era fazedor de tendas. Mas muitas vezes nós temos que fazer alguma coisa que, mesmo não sendo nós especialistas naquela função, mas muitas vezes a necessidade nos obriga a fazer, a
de acordo com a nossa necessidade. Então o que acontece? Quando Jacó fez o seu guisado saboroso, quem vinha lá do campo? Esaú. Esaú não estava no campo jogando bola, não. Fique bem claro. Esaú estava trabalhando. E quem trabalha tem uma recompensa. E qual era a recompensa de Esaú? Era o que ele vinha trazendo. Ele já vinha trazendo a sua caça. Já ia trazendo a sua caça. Então, se ele estava trazendo a caça do seu trabalho, só era chegar em casa, preparar e fazer o guisado para ele. Mas qual foi a desculpa de Esaú? Chegou para Jacó e pediu um guisado e disse: me dá, rapaz, o cheirinho está bom do teu guisado, me dá que eu estou cansado. Cuidado, viu? Cuidado com desejos momentâneos, vontade que muitas vezes você está precisando. Aquela vontade de comer aquele negócio é um prazer momentâneo. Você pode sofrer muitas complicações depois. Agora veja só, que na hora que ele pediu a Esaú, aí imagine Jacó, como é a história, eu não vou dar não. É porque tem muita da gente que procura o mais fácil. O mais fácil para Esaú era pedir a Jacó: me dá aí, meu irmão, aí, um pouquinho desse guisado aí, já está preparado, é um caminho muito fácil, ó. Cuidado que caminho fácil só leva para a destruição. Se Esaú estava no ombro com a sua caça, o que é que diz? É porque está cansado? Não, ele descansava um pouco, se preparava as coisas e preparava o guisado para ele. Mas tem muita gente que só quer o que é mais fácil, já quer pegar prontinho, né? Por isso que tem muita gente aí no caminho errado. Aí nos diz a palavra aqui, versículo 30: e disse Esaú a Jacó: deixa-me, rapaz, peço que comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Então disse Jacó, versículo 31: tá, eu não vou te dar não. Agora vamos fazer o negócio? Cuidado. Aí qual foi a proposta de Jacó? Tu vende-me hoje a tua primogenitura. Quer vender? Faz negócio. Eu não vou te dar esse guisado para você não. Agora se você quiser vender, aí é outra história. Tu pega, tu vende a tua primogenitura e pronto, e fica para mim. Aí eu passo a ser filho primogênito. Observou o que eu falei naquela hora? Quem nasceu primeiro foi Esaú, não foi Jacó. Então a bênção da primogenitura estava sobre Esaú. Quem é filho primogênito tem direito a 50% dos bens, de tudo quanto é dos pais. É filho primogênito, digamos que o pai pode ter, um exemplo, se o pai tem 7 filhos, vem de uma casa no valor de 100 mil reais, 50 mil é do filho primogênito. E os outros 50 mil é dividido para os outros irmãos. Então, ser filho primogênito é você estar num lugar que é honrado, um lugar respeitado. Aonde Esaú andava, os outros olhavam para ele e diziam: olha, está vendo esse rapaz aí? Ele é o primeiro filho de Isaac, é o filho primogênito. Tinha tudo para dar certo da vida dele. Era o filho primogênito, era um honrado. Aí nos diz a palavra aqui:
Então disse Jacó: tu quer vender a tua primogenitura? Aí veja só, versículo 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Sabe o que Esaú estava dizendo? Eu quero saber de primogenitura. Eu quero saber que eu estou com fome. Eu estou com fome, eu não quero nem saber desse negócio de primogenitura. Aí Jacó disse: aí assim, quer vender? Na hora, eu vendo agora. Mas você está pensando que é por pouca, é? A gente vai, eu não sei como foi a forma que foi feito esse contrato, mas por pouca não foi. Que Jacó também é esperto. Pois já que tu está vendendo a tua primogenitura, assina aqui. Imaginando ele assinando. E o que é mais triste dizer, que Esaú tinha tudo para ser um filho bem honrado, o primeiro de tudo. Nos diz aqui a palavra, na parte B do versículo 34. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Tem muita da gente que está desprezando lugares que são bons. Muitas vezes tem pessoas que são tão privilegiadas. Muitas vezes está em um lugar desse aqui, sentado numa cadeira dessa aqui, ó. É um privilégio. Meu Deus, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, isso é um privilégio. Aí muitas vezes a pessoa está num lugar tão bom, porque não sei o quê, porque não sei o quê, fica murmurando, gente. Tem pessoas que tem papai, tem mamãe e não cuida dele, não liga para ele, não quer nem saber dos pais. E tem tanta da gente querendo: se eu tivesse pelo menos um pai, se eu tivesse uma mãe. Gente, olha que eu fico pensando assim, tem pessoas que são murmuradores, tem tudo na sua vida. Olha, tem oportunidade de agradecer a Deus pelo que tem, a pessoa passa a murmurar, não dá valor ao lugar que está. Tem gente que mora numa casa. Essa casa aqui é muito pequena, essa casa aqui é apertada, fica reclamando da casa. Não, essa casa aqui, o piso aqui é muito grosso. Eu moro nessa casa tem um piso grosso. E mas pai, olha só, que casa velha, fica, rapaz, a casa não é tua, não, porque essa casa aqui é assim, essa casa é assim, pois vai morar debaixo da ponte. Para aprender a dar valor que tem. Tem gente que não dá valor, gente, pelo amor de Deus. Valorize, gente, pelo amor de Deus. Valorize o lugar que está. Agora, o que está acontecendo hoje é que muita gente está deixando, meu Deus, os bons costumes, bons valores. Estão deixando tudo pelo momento. A questão de Esaú aqui, ele desprezou o lugar de honra por causa de um momento. Qual foi o momento dele? Uma fome. Fome? Rapaz, está com fome, é? Olha, deixa eu falar um negócio. A barriga é um bicho besta. O que você dá a ela, ela se conforma. Pega um punhadinho de farinha, bota na boca assim, bebe água, já estava com a barriga cheia. Esaú podia fazer qualquer coisa, mas só porque quis comer o guisado do outro, porque ela estava mais fácil, olha só, acabou desprezando. Aí por isso que a Bíblia diz: não siga o exemplo de Esaú. Valorize o lugar em que você está. É tão bom quando a gente está num lugar
em determinados lugares tão privilegiados, eu vi uma mensagem que dizia assim: privilégio não é você ter casa, privilégio não é você ter carro, não é você ter dinheiro, não é ter riqueza, não. Privilégio é você ter pai e você ter mãe. Isso é um privilégio muito grande, gente. Eu queria dizer para muitos filhos que quando teu pai morrer, quando tua mãe morrer, tu procurar um lugar assim, você não sabe a dor da alma que você sente. Então, coisa boa é ter papai, ter mamãe. Mas eu pergunto, quais são os filhos que hoje em dia estão valorizando pai e mãe? Está se reclamando de barriga cheia? Eu não tenho mais pai, não tenho mãe. Aí eu aprendi uma coisa: se eu não tenho mãe, eu sempre adotava a mãe dos outros para mim. Aquelas boas vizinhas que foram da minha mãe, as amigas da minha mãe, mas morreram tudo. Os amigos do meu pai também morreram tudo. Porque é bom a gente valorizar os amigos dos nossos pais. Esaú aqui, ele teve uma oportunidade excelente, mas o tempo passa. E o que foi que aconteceu depois disso? Muitas coisas ruins que aconteceram na vida de Esaú. Nada deu certo mais para ele. Olha só, tem gente que quando comete um erro, depois desse erro, tudo que faz está errado. Aí tivemos mais na frente, no capítulo 27, aonde Isaac, antes de morrer, ele quis abençoar primeiro a Esaú, o filho que ele amava, no queridinho do papai. E veio caladinho: vem cá, Esaú, eu vou te abençoar, tu prepara uma janta para mim, um guisado, e eu vou te abençoar. Mas que estava na escuta? Rebeca, a mulher dele. Rebeca amava Jacó. Aí quando ela ouviu, chamou o seu filho Jacó: olha, eu escutei teu pai dizendo que ia abençoar o teu irmão Esaú. Mandou ele preparar um guisado para ele poder abençoar. Então faz o seguinte, meu filho: veste a roupa de Esaú, as vestes cabeludas, e veste, e quando chega lá, tu diz que é Esaú. Aí ele falou: estou apenas na minha linguagem, maninha, esse negócio dá certo, aí eu vou trazer maldição para mim. Aí Rebeca disse: não, que a tua maldição seja para mim, mas faz o que eu estou te mandando. Mãe, eu vou ser enganador diante dos olhos do meu pai. Faz o que eu estou mandando. Então ele fez. Como Isaac não enxergava direito, acabou abençoando quem? A Jacó. Depois que ela abençoou a Jacó, já tinha comido o guisado que Rebeca tinha feito. Depois que abençoou a Jacó, depois chega Esaú: pai, eu trouxe aqui um guisado, está aqui um guisado que tu mandasse. Aí ele fez: eita, que foi? O teu irmão Jacó, ele já veio na tua frente, ele já trouxe o guisado, eu comi e abençoei o teu irmão. Aí ele começou: mas rapaz, e agora meu pai o senhor tem alguma bênção para me dar? Não, eu já abençoei já o teu irmão.
não tinha mais como dar certo na vida de Esaú, depois que ele desprezou o lugar que estava. Olha, eu já vi meninas crentes que adoravam o Senhor da igreja. Saiu da igreja, conhecendo rapazes aí das internet, saiu do lugar em que estava, saiu da mocidade. Pergunta a vida dela como é que está hoje. Meu Deus, chega a faz dó. Meu Jesus, tu não é aquela que era aquela que louvava. Ore por mim. Chegando assim, Pai do Senhor, acabou. Então valorize o lugar que está. Se você é crente, valorize o seu lugar de cristão. Procure o seu lugar de cristão. Não siga o exemplo de Esaú. Vamos ter cuidado. Aí depois da troca da bênção, que era para Esaú e passou para Jacó, você sabe o que foi que Esaú fez? Esaú disse assim: quando chegar o dia de luto do meu pai, eu vou matar o meu irmão Jacó. Veja só, esse aí era o pensamento dele. Enquanto que estava no pensamento dele, estava bom. Mas depois chegou ao conhecimento de quem? Da mãe dele, Rebeca. Depois chegou ao conhecimento até do pai. O que Esaú queria fazer com o seu irmão, queria tirar a vida do seu irmão. E você sabe o que foi que Esaú disse? 2 vezes o meu irmão me enganou. Ele já pegou a minha primogenitura, já tomou de mim, e agora roubou minha bênção. Não. A primogenitura Jacó comprou. Agora a Bíblia diz que foi ele que desprezou. É diferente. Então o que aconteceu com isso? Se a família tomou conhecimento que Esaú queria matar o seu próprio irmão, você sabe o que é isso? Isso é crime de ameaça. O crime de ameaça é o seguinte: quando você saber que alguém está lhe ameaçando, está mexendo com a sua estrutura emocional, quando você sabe que, entenda só, quando, diz assim o artigo 147 da lei, que responde como crime de ameaça. Se alguém está lhe ameaçando e você sabe que aquela pessoa é de fazer mesmo, então procure a justiça, dê queixa dele. Não brinque não, gente. Tem pessoas que muitas vezes são ameaçadas, mas vão ficar calados, não vou dizer nada não. Não diz não. E para que Deus constituiu polícia, juízes da terra? Foi para fazer justiça. Se alguém está ameaçando, procure a polícia. Procure, enquanto é cedo. Não, vou procurar depois. Depois quando? Vai esperar o pior acontecer? Ou se não, faça feito Jacó. Quando Jacó tomou conhecimento que estava sendo ameaçado pelo seu irmão, sabe o que Jacó fez? Perna para quem te quer. Foi morar distante. Foi morar junto com a família da sua mãe, porque ela estava protegido. Tomou uma distância muito grande. Então quando a pessoa se sente ameaçada, ou sai do lugar ou procura a polícia. Mas não deixe isso a mercê a qualquer coisa não. Aí vamos voltar para o livro de Hebreus. Ninguém toma o exemplo de Esaú, que por causa de uma jarra
vendeu o direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, ele foi rejeitado. Mesmo ele querendo a bênção, mas foi rejeitado. Aí diz assim: porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem muita da gente que se arrepende, até com lágrima, chora mesmo. Aí quem não conhece diz assim: tá vendo? Ele está arrependido. Tá não, rapaz, não está arrependido não. Ele está arrependido de ter perdido a boquinha, o lugar em que estava, o seu nome de primogênito. Ele se arrependeu do lugar que saiu, mas não da conduta que ele fez. Tem muita da gente que muitas vezes pratica um crime, aí eu estou arrependido. Tá não. Está arrependido porque já está atrás da grade, já está sofrendo. Eu estou arrependido. Não é para ter feito isso não, mas já fez. Você não está arrependido porque está atrás das grades não. Você está arrependido porque você não tem mais a liberdade que tinha. Então que cada um valorize o lugar em que está. Valorize a sua liberdade, valorize seus pais, valorize a sua igreja. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pela casinha que você tem. Agradeça a Deus. Ah, pastor, hoje eu só comi cuscuz, pastor. Todo dia eu estou comendo cuscuz direto. Eu estou na prova do cuscuz direto. Não reclame não. Tem pessoas aí que gostaria muito de ter um pratinho de cuscuz e não tem. Não reclame por nada. Seja feliz no lugar em que você está. Porque o importante não é nem o lugar em que você pisa o pé, mas aonde a presença de Deus está. Se a presença de Deus está na tua vida, você pode morar em qualquer lugar. Aí tem pessoas que dizem: mas eu não moro em tal canto. Nada. Gente, o que faz o lugar é você. É você. O negócio é você. O que mais vale é a presença de Deus na sua vida. Não troque a presença de Jesus por nada. Não vá atrás de muita coisa não. Que diz o ditado: quem vai atrás de muita coisa acaba sem nada. Então se contente pelaquilo que você tem. Amém? Nosso cantor Rubem, louvar mais um louvor aqui para a glória do Senhor. Ainda falta 5 minutos. E com esse: por isso te espera a vida inteira, não morrer com essa era, por isso espera em Deus. Não é fantasia, é o poder de Deus com a sabedoria. Só vem cá lavar por o sangue de Jesus. Só vem cá lavar por o sangue de Jesus. Não vem pra pecado, não vem pra pecado. Só vem cá lavar por o sangue de Jesus. Não entra mentira, não entra ladrão. Não entra de fuma, nem no bebarrão. Não
Não entra engano, nem murmuração. Não entra o crente com a televisão. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra ninguém que vai ao cinema. Só entra o crente que o mundo condena. Não entra idólatra, nem feiticeiro. Só entra lavado no sangue do Cordeiro. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra irmão que tira a sobrancelha. Não entra irmão que fala a vida alheia. O desobediente lá não tem lugar. Só entra o santo e que lá entrar. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado. Só entra lavado no sangue de Jesus. A vida do crente não está no coração, não santificado com a oração. Deixando do veio, abraçando a Cristo, deixando do veio na sua salvação. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus. Não entra pecado, não. Ei! Está lavado no sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eita Jesus, esse louvor foi lá do fundo do poço, viu? Lá, obrigado por me ajudar, viu? No fundo do poço, não, no fundo do baú mesmo, né? Muitos de vocês aqui não eram nascidos, não, viu? O senhor não era nascido, não, viu? 78 gravava. 78, foi. Em 78, viu? Que louvor tremendo. Olha, e já observou que esse louvor era uma doutrina, viu? Só entra lavado no sangue de Jesus. Esse louvor já é uma doutrina. Hoje é uma doutrina em cima da outra. Hoje foi forte. Amém? Vamos ficar de pé para nós concluirmos o trabalho do Senhor. 9 horas em ponto, né? E quinta-feira é o 5º dia da campanha. Vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos fazer uma forcinha para chegar mais cedo. E quanto mais cedo, melhor, né? Queria agradecer a presença de todos vocês, né? Eu sei que choveu, alguns irmãos não puderam chegar, né? Embora que chuva não é desculpa, mas a gente entende, né? Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E assim oremos. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, te agradecemos, Senhor, por este culto realizado neste lugar, Senhor, porque nós temos a convicção, Senhor, mesmo nós sendo fracos, falhos, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, para nós não sairmos do lugar em que nós estamos, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, porque não existe outro caminho, Senhor, a não ser a Tua presença, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, com esse propósito, Senhor, aonde nós chegarmos, Senhor, que a Tua presença chegue também conosco, em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: se Deus é por nós.